E todos os presentes, os queridos professores de Educação Física que estão aqui. Isso é um prazer estar aqui com todos vocês. Saúdo também todos os componentes dessa mesa que aqui estão. E é muito importante nós falarmos sobre a Educação Física, e estava em uma das minhas pautas, mas eu acredito melhor do que ninguém que a fala do professor Alexandre Romano, que é um carinho e prazer especial para mim, pois nessa mesa encontram-se dois professores meus da universidade, e hoje estou aqui ao lado deles falando um pouco sobre a educação física e a importância dela. Então, o professor Alexandre Romano já abordou muito bem sobre a questão da educação física e a importância que ela tem no desenvolvimento do indivíduo, desde a sua infância, da sua primeira infância até a sua fase adulta. Então, quem sou eu? Me chamo professor Gustavo Raposo, leciono em universidade há 6 anos. Hoje já formei e ajudei a formar mais de 4.000 profissionais, em todo o caso no estado do Amazonas. E assim, é muito legal nós falarmos sobre isso, porque na sala de aula nós sempre falamos sobre a importância da educação física para o desenvolvimento infantil e também desenvolvimento do ser humano. Mas quando a gente tem que vir aqui numa audiência pública para falar mais uma vez sobre essa importância e o que realmente acontece na realidade não funciona, é que realmente pega para a nossa área. Então hoje, vou utilizar aqui a fala do querido professor Alexandre Romano, o grande carinho especial que a CEMED tem para a educação física. E eu gostaria que realmente esse carinho fosse tratado de forma verdadeira nas ações, quando nós falamos sobre a importância profissional efetivo do professor de educação física dentro da CEMED. Então é muito legal nós falarmos sobre a importância do desenvolvimento humano, mas queríamos ver mais ação da CEMED com relação a isso. Então, hoje nós vamos falar sobre o concurso público que foi homologado em abril de 2018 para profissional de educação física e dos demais cargos para professores, aonde nós temos o vencimento desse concurso no dia 20 de abril de 2020. Então nós temos aí hoje, desse concurso, que foram aprovados 5.414 professores, na qual ainda faltam ser chamados 3.353 com relação ao geral. E para professores de educação física, ainda faltam 508 profissionais a serem convocados para cumprir o que, basicamente, a lei, dentro da sua normativa jurídica, falando mais sobre a questão da Constituição Federal no artigo 37, quando ela fala que os cargos, qualquer tipo de cargo público, deve ser preenchido por pessoas que fazem concurso público e passam de forma efetiva. Então, dando início, no caso, a questão legal, que é importante nós falarmos aqui, porque a importância da questão teórica já falamos. Então, vamos falar sobre a importância que a lei nos traz de assegurar o profissional de educação física como professor da disciplina na escola. Dentro do artigo 37 da Constituição Federal, no seu inciso 2º, ele fala sobre a investidura dos cargos públicos, aonde obriga serem preenchidos por profissionais concursados quando se tem eles em vigência. Então, nós temos 508 profissionais, professores de educação física que estão aqui nessa casa, que estão aptos para assumir os seus cargos dentro da CEMED. Além disso, claro, falando agora um pouco mais de números, além desses cargos efetivos que nós temos aqui na nossa frente, vários professores que precisam ser convocados, na CEMED hoje, nós temos 2.755 cargos de PSS, contratos emergenciais. Vamos tirar um pouquinho agora esses 430 e poucos que foram convocados agora, acho que 430 e pouco, 440, não estou lembrado agora. Mas nós temos aí mais de 2.000 PSS espalhados dos demais cargos que dentro da SEDUC, ou dentro da CEMED, desculpa o erro. Fora falando dos cargos dobrados, que a gente não está citando aqui sobre a questão das cargas dobradas dentro da nossa área em educação física. E aí nós temos alguns dados do portal de transparência que é interessante a gente falar, que é muito complicado. Porque quem sabe o que é transparência, na verdade, quando a gente vê o portal de transparência, quase não se tem. Porque é necessário uma minuciosa análise para poder chegar a dados importantíssimos com relação à nossa área. Então, na LERT 1, nós temos hoje 32 professores, 40 horas. LERT 2, 23 professores, 40 horas. E na OERT agora, nós temos 8 professores lá, todos esses dados comprovados pelo portal de transparência, e todos eles PSS 40 horas. Então, assim, nós temos hoje cargos lá para educação física que estão sendo preenchidos por pessoas que não são cargos efetivos. E vale lembrar que nós não somos contra
a nenhum tipo de PSS, esse não é nosso entendimento, e eu vou até lembrar de uma fala da nossa querida deputada Terezinha Ruiz, que na época, quando ela deu essa fala, ela é vereadora dessa casa, aonde, poxa, mas os PSS têm família também. Aí eu pergunto, esses professores aqui não têm família? Esses professores que prestaram concurso público, passaram no concurso público, não têm família também? Então nós precisamos rever essas situações. Dentro de uma lei municipal, no caso promulgada número 33 em 2012, nós temos aqui, falando sobre a importância da educação física para a docência da disciplina na área, que deve ser preenchida por pessoas com formação em educação física. E nós temos hoje, sabemos que a maioria das cargas dobradas da nossa área, não só na nossa área, mas nas diversas áreas, temos também professores de outras áreas que ministram áreas na nossa área. Isso é complicado por quê? E eu tenho autonomia para falar nisso, porque dentro da minha casa tem uma professora da CEMED que dobra carga em outra área que não é a dela. Então já temos aí uma fidedignidade do que eu estou falando, né? Além disso, nós temos uma lei estadual, que é muito interessante a gente falar, que foi recentemente aprovada, né? A lei de número 4817, 17 de abril agora de 2019, que nós estamos no período de vocatio legis, né, que no caso temos 2 anos aí para estabelecer e valer essa lei. Que no caso é a obrigação e a obrigatoriedade do profissional de educação física em todas as etapas de ensino. Isso é um grande avanço para a nossa área, mas que nós precisamos colocar em pauta e deixar claro que tem que ser preenchido por profissionais da nossa área. Além disso, como o professor Alexandre Romano já colocou aqui também na fala dele, sobre a lei da LDB, na qual deixa claro, na lei de número 9.394/96, que dispõe sobre o seu artigo 27, parágrafo 3º, a educação física integrada a propósito pedagógico da escola é componente curricular obrigatório da educação básica. Então, nós temos hoje várias e várias escolas do 1º ao 5º ano da educação na CEMED que não compõem um profissional de educação física formado dando as aulas. Isso é importante ser dito aqui. Então, como a gente vai falar sobre a importância da educação física para o desenvolvimento do ensino humano, se a gente não tem condição de falar sobre a obrigatoriedade do profissional que eles estão aptos a exercer e também, claro, a desenvolver esses alunos na escola. Então, nós precisamos começar a falar sobre a importância tratando o profissional como a maior esfera da importância, vamos dizer assim, para selecionar a educação física na sala de aula. E também trago aqui, que é um caso muito importante, uma lei de número 1879 de 2014, que fala sobre o HTP. E nós vamos chamar agora a atenção, tá ok, dos nossos queridos representantes da CEMED. A lei, artigo 5º, fala o seguinte: para a efetivação da HTP dos anos iniciais, do 1º ao 5º ano, a cada 8 turmas, além do professor titular, a Secretaria Municipal de Educação, CEMED, lotará 2 professores, um habilitado para componente curricular de educação física e outro, pedagogia em geral. Hoje nós sabemos que existem muitas, na verdade, na sua grande maioria, escolas do 1º ao 5º ano que não compõem o profissional de educação física lecionando. Isso é preocupante quando a gente fala sobre a importância. E, para finalizar, gostaria aqui de tratar agora um ponto muito importante, que é sobre um estatuto do nosso conselho. E eu gostaria de trazer aqui para todos os colegas que estão aqui e lembrar os componentes dessa mesa. Claro, nesse momento aqui, o presidente Giancarlo, que é um grande querido da nossa área, né? E vamos falar sobre o artigo 6º, né? Os CREFs têm por finalidade promover os deveres e defender os direitos dos profissionais de educação física e das pessoas jurídicas que neles estejam registrados. E vou falar sobre o inciso 5º, ou 5. Zelar pela qualidade dos serviços profissionais oferecidos à sociedade. Então, se não há profissionais lecionando na CEMED formados em educação física, nós colocamos em ponto aqui a fragilidade com a qualidade do serviço público nessa área do 1º ao 5º ano, principalmente. Tá ok? Também falamos aqui do 6º. Fiscalizar o exercício profissional em sua área de abrangência, adotando providências indispensáveis à realização de objetivos institucionais. Então, hoje, a CEMED precisa urgentemente ver a situação que se encontra a nossa área dentro do seu currículo. E, no caso aqui, para todos, falar e deixar claro
que a importância da educação física, ela inicia sim por quem está ministrando essa aula. É muito bonito falar sobre os teóricos que já estão aí em evidência há anos, mas colocar em prática essa importância que é necessária. E aqui nessa casa nós temos provavelmente, aproximadamente, 50 professores que são aptos e tenho certeza absoluta que eles são totalmente competentes para lecionar nossa aula, e eu quero saudar todos aqui, viu? Para encerrar, eu gostaria, viu, vereador, eu sei que acho que deve ter estourado o tempo, acho que até mais do que necessário. Eu gostaria de falar diretamente para o nosso querido presidente do Conselho, que aqui nas minhas mãos tem um documento que foi protocolado em janeiro desse ano, sobre umas reivindicações entregues diretamente no CREF. E eu gostaria, eu acho, né, de tentar que ele dê o recebido hoje, porque até o momento a gente não teve nenhum tipo de resposta do Conselho com relação a esse documento. Então, acredito que o presidente que se fez aqui presente, na sua maior boa vontade para ouvir os nossos queridos professores aqui concursados, ele vai ter a hombridade de receber em mãos aqui, daqui a pouco ele vai assinar. Então, no mais, muito obrigado a todos os presentes, e é isso aí, muito obrigado. Nesse ato, falando agora o senhor Jean Carlos Azevedo da Silva, representante do Conselho Regional de Educação Física. Olá, boa tarde. Boa tarde à Comissão de Educação da Câmara. Parabéns aos vereadores François, Jaqueline, Gideon, pelo momento. Colegas profissionais de Educação Física que estão compondo a mesa e também os colegas de movimento estudantil que também ocupam a mesa, aos professores, aos colégios profissionais de Educação Física, que também estão no plenário. Muito boa tarde. Muito bem, nós, lembrando da Lei 332 de 2012, eu me recordei dos momentos que nós passamos aqui nos corredores da Câmara, primeiro para escrever o projeto de lei, porque teve uma autoria de um vereador, né, com